Hebreus, capítulo 12, versículos de 12 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Queridos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Palavra que, ó Deus, ela fala aos nossos corações de maneira autoritativa, inerrante e suficiente. Palavra que nós sabemos, ó Deus, nos trouxe vida e nos traz santificação. Por isso, ó Deus, nós temos a necessidade de ter bom proveito desse momento e não faremos sem a direção do Teu Santo Espírito. Que Ele, ó Deus, nos conduza em todas as coisas, ó Pai. Tanto na fidelidade da exposição, quanto, ó Deus, na disposição dos Teus ouvintes de ouvirem a palavra com prontidão, submissão e obediência. Para que recebam a Tua palavra, Senhor, e sejam por ela alimentados, nutridos, enchidos da esperança da glória do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós, depois de ouvirmos ao longo dos 10 capítulos desta carta, de que a mensagem para ficarmos com Cristo é melhor. Ele é melhor do que todas as coisas. Esses 10 capítulos nós especialmente encontramos no final do capítulo 10, a parte em que nós somos orientados a ficar com Cristo, perseverando na confiança nele até o fim. Depois disso nos foi apresentado em Hebreus 11, uma ilustração de alguns santos que fizeram isso. A galeria da fé. Eles perseveraram até o fim na confiança do nosso Salvador, na fé. E nestas últimas mensagens do capítulo 12, nós olhamos para os primeiros versos e vimos que é enfatizado que os cristãos devem ter o propósito de crescer na graça, fazendo isso como se fossem verdadeiros atletas, cuidando de sua condição espiritual como o atleta cuida do seu corpo, da sua musculatura. Vimos que a vida cristã simplesmente não acontece. Ela é vivida, ela é trabalhada, ela é batalhada. Mas também vimos que o propósito de crescer é crescer na graça, naquilo que o Senhor Deus nos concede. Você não se senta em sua poltrona e chega à maturidade. Você busca estas coisas e Deus graciosamente te dá estas coisas. Vimos que nos versículos de 4 a 6, Cristo ele adverte os cristãos a se prepararem para a sua disciplina, entendendo que o sofrimento não é uma questão de se você vai sofrer ou não, mas de quando e o quanto você será provado. E ele basicamente disse o seguinte: a luta contra o pecado nunca termina nesta vida, e por isso nós precisamos nos preparar para essa disciplina, para as provações. Vimos nos versículos de 7 a 11 3 coisas enfatizadas a respeito da disciplina. Vimos que embora ela seja difícil, ela é boa.
Vimos que a disciplina, ela é um fato, uma prova de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos seus filhos. E vimos que a disciplina, ela produz o crescimento na vida cristã que até ali havia sido recomendado, determinado a vocês. Por todas essas razões, meus irmãos, ele diz que nós não devemos temer a disciplina do Senhor, as provações, mas devemos reconhecer que Ele está fazendo em nossas vidas estas coisas todas para não apenas nos fazer crescer, mas crescer à semelhança de seu Filho, do nosso Senhor Jesus. Com todas estas coisas como nosso pano de fundo, queridos, nós nesta noite estaremos olhando para os versículos de 12 a 17, para que entendamos que estas exortações, elas por mais que sejam individuais, elas vão além do individual, elas também são feitas para serem expandidas à vida comunitária. Nós devemos ser fiéis em meio às provações, como crentes, filhos de Deus, chamados individualmente. Mas isso é necessário de ser expandido para a nossa vida como uma comunidade. Aqueles que são chamados filhos de Deus agora serão exortados aqui para que tenham certeza e olhem ao redor na nossa congregação, de maneira que eles possam ouvir o chamado e atender ao chamado de encorajarem os santos que podem estar lutando. Isso não é novidade. No próprio capítulo 10, nós vimos esta exortação à dedicação comunitária, quando vimos o alerta e a exortação serem dados àqueles que deixam de congregar. Não apenas deixando o hábito dos cultos, mas deixando a vivência comunitária estendida. Congregar não é apenas estar no culto, mas é além de estar no culto, viver a vida em comunidade. Estas coisas, meus irmãos, nos dizem que a caminhada do cristão nesta vida não é solitária. Nós não podemos prosseguir na vida cristã sem apoio uns dos outros, sem a mutualidade dos santos. Nós temos que nos preocupar com nossos irmãos. Nós precisamos nos envolver na congregação. É disso que se trata os versículos de 12 a 17. Um chamado à santidade em comunidade. Não apenas somos exortados a perseverar, a nos manter fiéis ao Senhor, a ficarmos com Cristo até o fim. Nós somos chamados a fazer isso em comunidade, como um só corpo, como o povo de Deus. É sobre isso que nós veremos esta noite. E em primeiro lugar, a exortação do autor, ela diz que nós devemos nos preparar. Você, eu e toda a congregação deve se preparar e seguir em frente. Não olhar para trás, é o que nós vemos nos versículos de 12 a 13. Nos versículos de 12 a 13, nós vemos o autor nos chamando para sermos resolutos em nossa caminhada com o Senhor Jesus, mas fazendo isso com consistência na nossa caminhada, meus irmãos, através da vida comunitária. Veja o que diz os versículos 12 e 13 novamente. Ele diz: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O autor, que até aqui já havia enfatizado muitas coisas do ponto de vista individual desde o início do capítulo, agora faz com que você olhe em volta. Ele faz com que você olhe aqueles que estão ao seu lado e que você continue agora perseverando, mas do ponto de vista da sua vida em comunidade. Faça isso com seus irmãos, ajudando-os a também perseverarem. O chamado individual, que ele é bem traçado pelo autor dos versículos de 1 a 11, o chamado à perseverança, agora está sendo colocado em termos da ajuda que uns e outros precisam se dar, para que na nossa luta pela fé, todos nós juntos venhamos a perseverar. As palavras do texto são mais ou menos assim: fortalecei, pois, as mãos fracas
e os joelhos fracos. Esta é a linguagem usada para o autor, em outras palavras, para dizer, olha, não somos apenas nós. Não é uma luta apenas minha, não é a minha luta pela fé, a minha perseverança, mas a nossa luta, a nossa perseverança. Ele quer que nós entendamos que a perseverança é um trabalho para ser trabalhado, uns ajudando os outros. Que nós devemos olhar ao nosso redor, para os nossos irmãos e as nossas irmãs, e fazermos a pergunta: como eu posso fortalecer a sua fé? Como eu posso ajudar você a perseverar e a seguir em frente? Como eu posso ajudá-lo enquanto você enfrenta também a sua luta de fé? O autor está fazendo, queridos, com que você olhe para o lado, para irmãos e irmãs, e tome parte da luta deles, e seja ajuda para que eles também perseverem. Isso é bastante enfatizado nos versículos 12 e 13, mas também de 15 a 17. Ele vai continuar depois, e daqui a pouco a gente fala desses outros versículos, enfatizando que tudo é uma questão de trabalho em conjunto, de uns ajudando os outros, de colocar os nossos olhos à volta para os nossos irmãos, fazendo da luta deles algo importante para nós. E nisso estarmos certos, nos certificarmos de que as coisas também estão acontecendo para os nossos irmãos, não apenas para nós mesmos. Agora veja, esse texto ele é também importante, porque ele é grande parte da linguagem do Antigo Testamento. Ele está apenas aqui ecoando em mais uma das cartas do Novo Testamento, aquilo que é ecoado por toda a Escritura, por toda a Bíblia. O autor, na primeira parte, ele está citando Isaías capítulo 35, versículo 3. É a primeira passagem aqui de onde o autor está extraindo esta mensagem de apoio mútuo, de ajuda mútua na luta pela fé. Lá em Isaías 35, 3, nós lemos: encoraje os exaustos e fortaleça os fracos. E a segunda parte, caminhos retos para os seus pés. O autor ele tira de Provérbios capítulo 4, versículo 26. Onde o autor Salomão ele diz: vigiai a vereda dos vossos pés, e todos os vossos caminhos se firmarão. Então ele tem um olhar para a Escritura e ele vê que sempre lá o autor sagrado, o Espírito Santo esteve falando através dos homens, para que eles se ajudassem, para que eles fossem cooperativos na luta de cada um pela fé, na perseverança de cada um. Então não é apenas aqui o autor trazendo uma inovação, mas ele está apenas ecoando o conselho de Deus por toda a Escritura. Este primeiro conselho que é dado pelo autor, a primeira exortação, é um apelo para que nós ajudemos a preparar os irmãos mais fracos, para que eles permaneçam no caminho, eles sigam no caminho, mesmo com as suas vacilações e fraquezas. A segunda é para que eles perseverem com o objetivo de passar por essas provações e não saírem do caminho. É necessário, meus irmãos, uma resolução espiritual muito grande no corpo e uma cooperação nessa resolução espiritual para que nós possamos avançar e avançar juntos. Era assim que acontecia com o povo no Antigo Testamento e é assim que precisa acontecer no Novo e até os dias de hoje. Crentes entendendo que não se trata apenas do meu crescimento espiritual, do meu avanço pela fé, da minha perseverança, mas da nossa. A nossa luta, a nossa perseverança, uns ajudando os outros, os mais fracos servindo como uma fonte de força, de provisão para aqueles que são mais fracos, os fortes ajudando-os nas suas dificuldades. O Donald Guthrie, ele diz o seguinte, ele diz: as palavras aqui, elas são vívidas de encorajamento. Mãos caídas e joelhos fracos são típicos de pessoas desanimadas. As pessoas, elas retratam pessoas que se tornaram incapazes de agir por pura exaustão.
Meus irmãos, é bom lembrar o contexto novamente. Alguns desses irmãos sofreram no corpo, perderam suas coisas, seus bens. Nem todos sofreram os mesmos danos causados pela perseguição. E talvez até mesmo pela quantidade maior de sofrimento, alguns estão mais fragilizados. Não é simplesmente uma questão de serem mais fracos por causa do pecado, mas talvez mais fracos por causa de uma exaustão maior, de provações mais pesadas. E aqueles que estão mais inteiros e mais fortes, eles precisam ser sensíveis e atentos àqueles que estão mais fragilizados, àqueles que estão mais fracos. É isso que o autor quer que entendamos aqui. Ele está dizendo para olhar em volta, para os irmãos, e você ver os irmãos que estão nessas condições de fragilidade, de maior vulnerabilidade, e de você ter a sensibilidade e a prontidão para fazer o que for possível para fortalecê-los. A sua preocupação deve ser de que eles continuem na fé e que eles sejam capazes de suportar as suas provações. Às vezes nós somos impacientes, nós somos, pela impaciência e pressa, insensíveis. E ao lado de pessoas, por exemplo, de luto, nós queremos apressar a saída delas do luto. Nós queremos, de alguma maneira, que elas sorriem logo, que voltem a gargalhar quando ainda há muita vontade e desejo de verter lágrimas. Nós somos assim, nós somos incomodados com a dor do outro, impacientes com as suas fraquezas, debilidades, e nós queremos que eles, às vezes, entendam as coisas na velocidade com que nós entendemos. E nisso nós não fazemos o que o autor está dizendo para fazermos aqui, que é ajudar aqueles que estão fracos, os feridos, não deixá-los para trás. A segunda exortação sobre a questão de se manter no caminho é para que nós os ajudemos a permanecer no caminho da verdade, da fé. Lembre-se que o contexto vem sendo esse. No domingo passado ele falou de uma justiça que é pacífica, de uma paz que acontece com a verdade, ou seja, eles se mantendo fiéis e se mantendo na verdade. E muitas vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, toda a doutrina ou o cristianismo são descritos em termos da nossa caminhada com Deus. Nós vemos essa descrição de caminho, estrada, a veredas ou antigas veredas, até mesmo a descrição de uma caminhada com Deus de maneira bem específica, para falar sobre o nosso relacionamento com Ele dentro da fé, fazendo parte do cristianismo. Esta metáfora da estrada ou do caminho, meus irmãos, é para falar de toda a nossa religião, de todas as doutrinas, de toda a nossa fé. Então significa trabalhar e se esforçar e ter a sensibilidade de ajudar nossos irmãos a se manterem no cristianismo, a se manterem na relação com Jesus, a se manterem na igreja. Nós estamos aqui sendo chamados a mantê-los no caminho certo. Nenhum avanço no caminho cristão é possível enquanto uma comunidade estiver agindo de maneira individualista ou agindo entre duas opiniões. Ao longo do livro de Hebreus da carta nós já vimos isso. Nós dizemos que houve nesta congregação alguns que pensaram, que cogitaram voltar ao judaísmo. Isso já os dividia de alguma maneira, isso já os enfraquecia, porque já os fazia estar entre duas opiniões, ficar aqui, voltar para lá. Então a ideia é que todos estejam empenhados e os mais fortes especialmente estejam empenhados, e não apenas manter a si no caminho, mas manter todos no caminho. Inclusive aqueles que são fracos, que são trôpegos, que estão feridos. Meus irmãos, aqui há uma imagem aqui. Uma imagem que primeiro surge para a gente com pessoas que estão exaustas, cansadas, com suas articulações fracas, alguns feridos, machucados pela perseguição. Na verdade, alguns deles sofreram lesões em seus membros, perderam tudo.
E agora, imagine aqueles que estão mais fortes e que são responsáveis por conduzi-los ao longo do caminho, terem que escolher a estrada que será percorrida por eles. Que estrada vocês acham, queridos, que eles gostariam de trilhar? Que estrada vocês imaginam que eles querem, eles desejam, e até mesmo aqui é preciso dizer, eles precisam, dada a sua situação de serem feridos, exaustos, machucados, cansados? Será que eles querem uma estrada difícil? Será que eles querem andar de carroça em uma estrada tortuosa? Ou eles querem estar em uma estrada reta, sem curvas? Daquelas que eu não sei se vocês já percorreram, que de tanta gente rodar e rodar, dá tonteira. Eu sou do tipo que facilmente se nauseia em viagens. Então, não sei se alguns de vocês são como eu. Eu li algo sobre as estradas na Escócia, e o autor que falava das estradas da Escócia, ele dizia que eram estradas nauseantes. Porque em muitos lugares, como nos Estados Unidos, se há uma montanha, eles explodem a montanha e passam a rodovia. Mas na Escócia não, eles saíam contornando todas as montanhas. Então, tudo lá é assim muito tortuoso. Para quem já foi de Belo Horizonte até Vitória, sabe bem como é esse tipo de estrada de que eu estou falando aqui. Curvas e mais curvas e mais curvas, e subidas e descidas. E numa viagem para lá, eu comentei, gente, mas isso aqui dá náusea, dá tontura na gente. Você fica enjoado, pelo menos alguns. E certamente pessoas cansadas, exaustas, preferem uma caminhada mais reta, uma quantidade menor de curvas. Obviamente, se você tem membros fracos e feridos, você quer seguir um caminho reto, mais fácil. E aqui eu não estou falando que o cristianismo é fácil, na comparação com as facilidades do mundo e da mentira. Eu estou dizendo que o cristianismo, ele é íntegro, e que a verdade e as veredas antigas, elas são retas. Elas não propõem atalhos, elas não enchem você de curvas, de atalhos, mas com clareza há um destino para o qual nós estamos trilhando. E o autor está dizendo, olhe, se você estiver constantemente sendo empurrado para frente e para trás, se você vai seguir ou não a Cristo, ou se você vai voltar para Jerusalém, isso vai ferir ainda mais aqueles membros que já estão fracos. Quando uma igreja titubeia quanto à sua doutrina, quando nós divagamos seriamente sobre questões doutrinárias e partimos para muitas especulações, quando nós deixamos de ter o arroz com feijão e de nos concentrar com o básico, nós prejudicamos os fracos e feridos. Nós trocamos o caminho reto por estradas tortuosas, por estradas nauseantes. É isso que o autor está dizendo aqui para nós de maneira muito prática, meus irmãos. Você precisa estar no caminho certo. Não apenas não apenas precisa ajudá-los a se prepararem para as suas provações, mas você precisa mantê-los no caminho das coisas retas. A imagem aqui é de uma ajuda e um caminho suave para alguém que está fraco, machucado, ferido, cujas pernas já estão cansadas, frágeis e feridas. Porque nós hoje precisamos tanto que seja apenas o evangelho pregado nos púlpitos. Primeiro, porque isso é fidelidade. Uma pregação cristocêntrica é aquilo que nos foi determinado fazer. E segundo, queridos, porque se nós tirarmos o evangelho, a cruz e Cristo das nossas pregações, e enchermos de psicologia de inutilidades e caminhos tortuosos, nós estaremos machucando ainda mais aqueles que estão machucados, ferindo ainda mais os que estão feridos, cansando ainda mais os que estão cansados. A quantidade de pessoas que hoje deixam o neopentecostalismo e deixam com depressão espiritual, porque foram enganados, porque no desespero dos seus corações estavam buscando a verdade e lhes deram palha, porque eles estavam procurando o pão e não lhe deram pão, não lhe deram a água da vida.
lideram aquelas coisas que apenas pioram as suas enfermidades, aumentam o seu cansaço. Precisamos mantê-los no caminho reto. Precisamos ficar com Cristo e seguir em frente, mas ajudar os nossos irmãos e irmãs a ficarem com Cristo e seguirem o caminho reto. Essa é a imagem, meus irmãos, da primeira coisa que nós somos chamados aqui nos versículos de 12 a 13. Prepare-se e siga em frente, e faça isso ajudando os seus irmãos, participando da vida deles de maneira que eles também perseverem, que eles também permaneçam com Cristo e também sigam em frente. No versículo 14, o autor nos dá a segunda orientação, a segunda exortação. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, aqui no verso 14 é um chamado glorioso para fazermos duas coisas difíceis que precisam ser feitas ao mesmo tempo, e por isso mesmo a coisa fica mais difícil de ser feita. Isto é, estar em paz com o mundo e ao mesmo tempo fazer guerra com o mundo. São as duas coisas que o autor quer que a gente faça aqui: esteja em paz e faça guerra. Essas coisas só podem ser feitas ao mesmo tempo pela graça de Deus. Nós não conseguiremos guerrear contra o mundo e ao mesmo tempo ter paz com ele se não for pela graça do nosso Deus. Primeira coisa, buscar a paz com todos os homens. Há pelo menos dois problemas que nós temos, meus irmãos, com a ideia ou a prática de se estar em paz com todos os homens. Estas coisas são compromisso e sem insensibilidade. Alguns deles querem tanto a paz que eles estão prontos a comprometerem a sua fé, comprometerem a sua lealdade a Cristo, prontos à aceitação do mundo de tal forma que haverá prejuízo à profissão de fé no nosso Salvador, o Senhor Jesus. Não é a paz daqui como vimos na semana passada, e já aprendemos que a paz ali era uma paz que anda com a verdade. Não é o que nós temos visto em grande medida quando as pessoas estão fazendo paz com o mundo. Porque esta paz aqui envolve santidade. E muita gente tem tido paz com o mundo, se tornando mundanos, deixando de serem santos. A paz em todos os homens só é possível dentro dos limites do que é certo. Isso já ficou claro para nós na mensagem passada. Agora, do outro lado, meus irmãos, alguns eles são insensíveis quanto a estar em paz com o mundo. Eles, na verdade, estão com tanta raiva do mundo que não querem nenhuma paz, nenhuma bênção, nada para o mundo. Até desejam a sua destruição. E, no entanto, o apóstolo Paulo, ele diz, você se lembra disso lá em Romanos capítulo 12, versículo 18. Ele diz: se possível, no que diz respeito a você, esteja em paz com todos os homens. Há de fato, meus irmãos, momentos em que defender causas justas vai trazer para nós um antagonismo intenso com o mundo. E a paz, ela será inevitavelmente quebrada. Você vai ter que virar as costas para o mundo, você terá que romper com ele. Mas o significado deve ser que todo o esforço da nossa parte, ele deve ser feito para mantermos a paz. Se possível, nós devemos fazê-lo. Isso nós devemos fazer não apenas para que possamos desfrutar aqui de uma existência pacífica, porque o objetivo dessa paz nunca é a nossa paz com o mundo, mas o mundo estar em paz com Deus. Sempre será esse o objetivo. Nosso motivo em desejar algum tipo de pacificação com o mundo sempre deve envolver o Evangelho, envolvendo desde o chamado da aliança em Abraão, em que ele seria bênção para as nações. E de maneira pactual nós continuamos fazendo parte da mesma aliança de Abraão,
e tendo os mesmos deveres de desejar que de nós flua para o mundo as bênçãos de Deus através do seu evangelho, da conversão de almas de todas as tribos, povos, nações. Desejar que a bênção da paz de Deus ela flua através de nós para a vida de homens e mulheres que estão no mundo. Que através de nós a bênção de Deus flua para nações, para governos, para instituições. Isto é vida pactual. Nós precisamos reconhecer que a razão pela qual desejamos ter paz com o mundo não é para que o mundo goste de nós. Não é para que a gente fique famoso nas redes sociais, ou consiga uma promoção, ou sejamos bem-sucedidos nesse mundo. Mas para que o mundo seja abençoado pelo evangelho. É esse o pensamento das Escrituras quando propõe a nós que tenhamos paz com todos os homens. À medida que o poder do amor de Deus fluir através de nós, que isso possa ser bênção para pessoas, que isso possa ser bênção para nações e para instituições. Meus irmãos, esse é o verdadeiro truque para se estar em paz com o mundo. É você viver uma vida centrada no evangelho, uma vida centrada em Cristo e ser um instrumento de bênção dele para o mundo. Seu motivo tem que aqui estar correto. Não é para que gostem de mim, mas para que gostem de Cristo e para que sejam abençoados. Este é um grande teste quando nós estamos desenvolvendo algum tipo de paz com o mundo. É você que está ganhando ou é Cristo que está ganhando? Estas pessoas estão sendo abençoadas pelo amor de Deus, elas estão experimentando a bênção de Cristo para as nações, ou apenas recebendo aquilo que é de você para seu próprio benefício? Este é um teste definitivo para o tipo de paz que nós temos com o mundo. A segunda parte do versículo 14, ela diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é o segundo chamado. Você tem que fazer a paz, mas você também é chamado a fazer guerra. Você é chamado a uma guerra contra o mundanismo. Portanto, devemos estar em paz com o mundo, mas guerrear contra o mundanismo, especialmente aquele que está em nossos corações. É aqui dentro que começa a batalha. A luta contra o pecado sempre começa dentro e não fora. É sempre de dentro para fora. Nós precisamos, meus queridos, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o texto. Observe que nós não devemos buscar apenas a santidade aparente, superficial, a falsa santidade. O texto ele diz que nós devemos perseguir a santidade, mas ele a qualifica aqui. Nós devemos buscar a verdadeira santidade. O autor ele diz: a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É algo como, olha, siga o tipo de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela é qualificada para que nós não nos enganemos com religiosidade formal, com religiosidade superficial, com falsa piedade, com falsa santidade. A santificação ou a santidade é vista aqui como um componente essencial da salvação. Uma condição indispensável para nós recebermos as bênçãos prometidas pelo Evangelho. Segundo o bispo Westcott, santificação é a preparação para a presença de Deus, e é isso que o autor escolhe expressar aqui neste momento do texto. É você ficando pronto, ficando preparado para estar na presença de Deus. Se Deus é santo, meus irmãos, então todos aqueles que têm comunhão com Ele devem ser santos. Se a nossa busca espiritual é glorificar e desfrutar de Deus para sempre, precisamos lembrar que Ele é um Deus santo, que você só glorifica e desfruta de Deus
desenvolvendo o caráter que é próprio dele, que combina com ele. Nosso caráter deve ser transformado para refletir a santidade do próprio Deus. E uma perspectiva cristã completa, ela requer de nós o desejo de ser uma bênção para os outros, mas também o desejo de sermos totalmente diferentes dos outros. Porque, meus irmãos, nós fomos feitos pela graça de Deus, operando nos nossos corações como filhos de Deus e distintos daqueles que estão no mundo. Então, por mais que nós queiramos abençoá-los, é preciso entender que nós precisamos também desejar ser diferentes deles. Nós temos muitas pessoas que elas vivem, pensam como verdadeiros demônios. E como parte do seu pensamento errado, de alguma maneira elas pensam assim: eu vou viver uma vida dissoluta, uma vida imoral, pervertida, e depois, quando eu estiver no meu leito de morte, eu vou experimentar uma conversão rápida e vou cair direto no céu. Isso é um engano terrível praticado por muitas pessoas. Um tipo de manobra espiritual trágica, terrível, e que ignora um fato. Qual fato? A resposta a essa pergunta: por que uma pessoa que quer viver totalmente em oposição à lei de Deus quer viver com esse Deus no céu? Por que uma pessoa que tem total desprezo pelas coisas de Deus, que tem total desprezo pelas coisas santas do Criador, vai desejar apenas lá viver o adorando eternamente no céu? Quem ama as sujeiras do mundo deveria desejar viver assim eternamente, se elas são tão boas. Se é tão bom viver imerso no desprezo a Deus, por que eles não querem viver esse desprezo eternamente? Porque no fundo todos nós carregamos aquilo que a teologia chama de semens religiones, ou sensus divinitatis, o senso da eternidade. No final das contas, todos nós sabemos que estamos vivendo e fazendo coisas erradas aqui, e que na eternidade as coisas serão diferentes. E no fim das contas, todas elas saberão que todas as sujeiras e tudo aquilo que elas acolhem como estilo de vida hoje aqui, que isso não será permitido na eternidade. Talvez você já tenha experimentado a estranheza do encontro com pessoas não transformadas do seu passado. Pessoas que você conheceu, que fizeram parte da sua vida em algum momento, e que depois de você ter sido convertido, transformado, você as encontra. E você, conversando com essas pessoas, interagindo com elas, é como se vocês estivessem vivendo em planetas diferentes. Você mal sabe falar com estas pessoas como você falava antes. Os interesses deles não são mais os seus interesses. Vocês não têm mais nada em comum. Meus irmãos, isso reflete muito do porquê esse texto está nos exortando à santidade. Porque a razão pela qual Deus quer que nós sejamos santos é porque Ele quer ter comunhão conosco para sempre. Ele quer ter assuntos conosco. Ele quer ter conversas conosco. Ele quer estar no mesmo, entre aspas, planeta conosco. Os mesmos interesses. Como você, sabendo dessas interações com pessoas ímpias, não entendeu isso ainda? Assim como somos tão diferentes e tão inadequados àqueles que não têm as crenças que nós temos. Isso revela, meus irmãos, isso nos revela o quanto nós precisamos nos tornar parecidos com Deus. Se vamos ter comunhão com Ele para sempre, nós temos que ter algo em comum. Somos chamados tanto à paz com o mundo quanto podemos. E a guerra contra o mundanismo, meus irmãos, para a santificação e para a santidade. Este é o segundo conselho. Prepare-se, siga em frente, ajude seus irmãos, faça paz e faça guerra.
E finalmente, dos versículos de 15 a 17, ele volta ao tema de você ajudar o seu irmão, para estabelecer uma imagem mais completa para você. Veja os versículos de 15 a 17. Atentando diligentemente por que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O autor agora ele amplia o nosso papel em relação aos nossos irmãos, para dizer que você deve ser uma espécie de guardião do seu irmão. Nós somos chamados a cuidar dos nossos irmãos, mas não de qualquer maneira, não é uma mera cooperação para que ele persevere e para que ele siga em frente. É você se tornando guardião do seu irmão. Sim, isso pode parecer estranho, especialmente porque nós sabemos que a contracultura do mundo, a postura do mundo é dizer: eu sou dono do meu próprio nariz, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, ninguém diz o que eu devo fazer, coisas desse tipo. Mas se você está no caminho, se você está na fé, se você está com Cristo, se prepare, você será guardião dos seus irmãos e seus irmãos serão seus guardiões. Nós devemos mostrar, meus irmãos, preocupações espirituais com toda a igreja. É isso que os versículos 15 a 17 estão nos dizendo aqui. Eles são um aviso de 3 coisas que podem realmente destruir a vida espiritual de uma congregação inteira. A primeira dessas coisas, ele diz que alguém que está falhando em se apropriar da graça de Deus. Essa é uma pessoa que foi exposta à verdade do evangelho e ainda assim está se afastando da fé. Ele diz: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Já esteve entre nós, já exercitou tantas coisas entre nós e agora está simplesmente se afastando, caindo fora. É uma imagem muito clara para mim, principalmente em cidade do interior, isso acontece com muita frequência. É quando você, depois de 2 finais de semana sem o irmão aparecer no culto, nas atividades da igreja, na reunião de oração, você está andando pela rua e esbarra, entre aspas, com o irmão. E aí você diz: e meu irmão, senti sua falta, já tem 2 domingos que eu não lhe vejo, também não lhe vi na reunião de oração, também não lhe vi na reunião de estudo bíblico. E aí o irmão fica com aquela expressãozinha de cachorro caído da mudança, desconfortável. E você quase dizendo: o irmão não está se desviando não, né? Aqueles que são mais antigos já viveram muito dessas coisas. É disso que o texto está falando. Mas o texto também fala de uma pessoa que é uma verdadeira raiz de amargura. E a propósito, veja bem, o texto não está falando apenas de alguém que luta contra a amargura, mas está falando de uma pessoa que é uma verdadeira raiz de amargura personificada. A pessoa que está com raiva de Deus, que está com raiva do cristianismo, com raiva do mundo. Estes aqui são mais preocupantes porque o que nós podemos colher do texto é que eles não têm a fé salvífica. Eles não têm a fé salvadora. Eles podem ser cristãos professos no contexto da congregação, mas eles são um perigo até mesmo para a congregação, porque eles irão envenenar, diz o texto, contaminar todo o corpo. O texto também fala de uma pessoa que é imoral e ímpia, e usa a ilustração de Esaú para dar-nos uma imagem dessa pessoa. Ele diz que nós devemos ter certeza de que ninguém na igreja seja alguém como Esaú, ímpio, imoral, mundano,
Vocês se lembram da pregação sobre o rei vermelho em Gênesis, nas exposições de Gênesis? Quando nós falamos que Esaú era um homem completamente mundano, sensual, primitivo. E isso também infectará todo o corpo, diz o texto. Nos 2 primeiros versículos dessa passagem, nós vimos coisas positivas. Nós somos instruídos a encorajar os irmãos. E agora nós estamos vendo aqui coisas negativas. Nós precisamos ter o cuidado quando os irmãos manifestarem esses comportamentos. Porque estes comportamentos, eles podem contaminar o corpo todo. Eles podem envenenar os outros irmãos. No primeiro momento nós estamos preocupados com aqueles que são fracos, machucados, cansados, exaustos, feridos e queremos encorajá-los. Agora nós estamos olhando para alguns tipos de pessoas com as quais nós devemos ter o cuidado para que elas não atrapalhem os outros, não prejudiquem, não danifiquem, não envenenem, não contaminem o corpo. Então, meus irmãos, nesta passagem, o autor aos Hebreus, ele nos chama a mostrar a preocupação com os cristãos professos que não têm sinais de regeneração. Para que nós lidemos com aqueles que são amargos, cortantes, e chamemos a atenção para aqueles que são imorais e mundanos. Assim nós devemos buscar a santificação, não apenas como indivíduos, mas com uma preocupação com toda a igreja, com todos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Há muitos, hoje, meus irmãos, que são crentes apenas pelos benefícios. Se Deus lhes der um casamento feliz e uma vida familiar, uma boa vida com saúde, um estilo de vida confortável, eles, entre aspas, pagarão suas dívidas com Deus e com a igreja. Mas se a vida se tornar difícil, se as provações severas os atingem, eles começam a comprar em outro lugar aquilo que eles pensam, que eles acham que funciona. A sua fidelidade não é a Deus, mas a eles mesmos. Esta seção do texto está nos alertando para o perigo destas pessoas. Se queremos zelar da nossa própria perseverança, daqueles que são fracos, feridos, trôpegos, nós precisamos estar atentos que há dentro da igreja também aqueles que são oportunistas, aqueles que são falsos crentes, aqueles que não são regenerados. Este é o último alerta que o texto nos faz. Se entendermos que a santidade é uma questão de comunidade, é um projeto comunitário, então precisamos estar alertas às duas coisas. Cuidar dos fracos, dos trôpegos, mas estar atentos e proteger todo o rebanho, todo o corpo daqueles que são perversos e perigosos. Se eles podem usar Deus para conseguir o que querem, eles o farão. Mas se Deus não está trabalhando, eles seguem em frente. Eles são como Esaú. Eles desejam a bênção, mas na verdade eles não estão interessados na alegria que o salmista descreveu quando ele disse: quem tenho eu no céu senão a ti? E além de ti, não desejo nada na terra. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Essa é a declaração dos verdadeiros crentes. E esta declaração ela será feita na força ou na fraqueza. Em meio à tranquilidade na luta contra o pecado ou em meio ao pecado. Será essa a sua declaração. Quem tenho eu além de ti? Tu és o que eu anelo, o que eu mais quero. Que como comunidade o Senhor Deus nos abençoe. A que sejamos fonte de encorajamento mútuo, uns aos outros, ajudando-nos na força daqueles que estão mais fortes para fortalecer e encorajar aqueles que estão cansados, machucados, que estão com as articulações frágeis. Mas tendo com clareza quem dentre nós é um perigo, uma ameaça, uma fonte de contaminação e veneno,
para que também estejamos protegidos destas coisas. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e que possamos permanecer com Cristo e seguir em frente, juntos, como tem que ser. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor Deus que nos abençoa, que nos sustenta, especialmente, ó Deus, que nos dá a bênção de termos